Portanto, vamos convidar o Issao para se juntar à nossa conversa. Issao, muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Raimundo. Janine TPR. Exato, Issao, já aqui tocamos no assunto ligado à NATO, mas como estamos aqui primeiro a falar já da questão de Taiwan, como é que observa este fechar de negócios entre Estados Unidos da América e Taiwan? É dentro da liberdade dos países, enfim, das soberanias? Os Estados Unidos da América pode fazer negócios com quem quer e com quem entende? Ou há aqui alguma intenção política para que, de alguma forma, o governo do presidente Xi perceba que os Estados Unidos da América, independentemente de qualquer sanção que podem aplicar, Donald Trump quer continuar a fazer a sua política e, de alguma forma, criar alguma instabilidade naquela região? Não parece ser algo tão grave assim. O Taiwan e os Estados Unidos têm relações comerciais, como o Taiwan tem com outros países do mundo, não é? O colega Mário Raimundo disse muito bem, é uma das fábricas da produção dos microchips do mundo, mas também, obviamente, a partir do presidente Joe Biden, muitas dessas fábricas foram deslocadas ou estão a ser construídas nos Estados Unidos. Por exemplo, o caso da NVIDIA, que está a construir nos Estados Unidos, não, já construiu fábricas de processamento dos microchips para a indústria tecnológica e mesmo até para a indústria militar dos Estados Unidos. Daí que essa relação comercial não é nova, e depois é bom que se diga que é um acordo tarifário, porque o presidente dos Estados Unidos, com o lançamento em abril do ano passado da guerra tarifária, entre aspas, guerra tarifária, o termo guerra se calhar não é adequado, mas da ofensiva tarifária para com os demais países do mundo com os quais tem relações comerciais, enfim, terão chegado a um acordo tarifário que vai possibilitar as relações comerciais entre os dois, não é? Bem que não é nada de novo, não é que isto de repente começou hoje. Enfim, as relações são antigas. Agora, assim, mas a olhar para o contexto atual, em que até a China, depois da venda de armamento, a China também fez a imposição de algumas tarifas aos Estados Unidos da América. Sim, as relações não são novas, mas não poderá o governo chinês ter alguma interpretação política? Pois, em relação ao assunto acho que estamos conversados. Agora, assim, a problemática ligada à venda de armamentos, né? Isto é que, de certa forma, pode tirar sono a Pequim, porque a venda de armamentos para Pequim é como se quisesse alimentar o conflito, ou que se quisesse reforçar a capacidade militar de Taiwan, que pode, obviamente, comprometer até as relações bilaterais dos Estados Unidos-China no que toca a One China Policy, né? Mesmo se a One China Policy tem vindo a ser questionado pelos demais estados daquela região, sobretudo Japão, e também mesmo recentemente uma autoridade taiwanesa em visita a Seul terá questionado se a One China Policy se refere à China continental ou se a China-Taiwan, né? Mas a questão é essa, é mais sobretudo da venda de armamentos, porque o presidente Trump terão sido já aprovados dos pacotes de venda de armas para Taiwan no valor de mais de 11 mil milhões de dólares. Agora, este tipo é um problema, mas também a China sabe que não é a primeira vez que os Estados Unidos vendem armas para Taiwan, não é? E seguramente não será a última vez que os Estados Unidos vão vender armas para Taiwan. A China tem que saber lidar com isso, né? Muitas vezes faz exercícios militares à torre em volta da ilha de Taiwan para manifestar a sua insatisfação pelo facto de atuais lideranças de Taiwan serem mais abertas ao reforço da capacidade militar do seu país para, eventualmente, se defender em caso de agressão militar chinesa, né? Agora, os Estados Unidos, claro, nesta componente de venda de armas,
movem-se na chamada ambiguidade estratégica, porque de um lado reconhecem o One-China Policy, mas do outro lado também tem relações comerciais e militares com Taiwan, né? E neste equilíbrio é que a China deve saber mover-se, né? Não complicando também as relações comerciais com os Estados Unidos, porque a China tem nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial, né? Enfim, a China deve saber lidar com isso, né? E Taiwan joga o poder para tentar reforçar o seu poder militar, né? Como disse também o amigo Raimundo, em caso de confronto militar direto, que não será jamais direto entre ambos, a China seria ganhar. Não seria jamais direto entre ambos, porque envolveria outros parceiros da região. Recentemente, a primeira-ministra do Japão disse que, em caso de agressão da China, o Japão deveria agir em defesa de Taiwan. E depois, também, naquela região, há quase que realinhamento militar em torno desta problemática taiwanesa, com os tais como a China que são mais aguerridos em confrontar, inclusive, a chamada soberania da China no Mar Sul da China, né? Então, o problema está ali, o problema está lançado, a China tem que saber se mover, mas a China, nesta altura, parece estar muito determinada na estabilidade interna, no crescimento econômico do seu país, na modernização ulterior do seu país e quase que não se faz distrair com essas manobras, porque, ao fim e ao cabo, tem o seu tempo, sabe, quando ele irá resolver este problema com Taiwan uma vez por todas, porque os fatores de unidade, China continental, China, vamos dizer, ilha, existem. Um dos fatores fundamentais é a identidade, quase a identidade étnica. Todos eles são chineses de etnia Han, né? E depois, ambos têm interesses em manter relações históricas, políticas, que façam os interesses, né? O que os divide são questões meramente ideológicas, porque Taiwan entende que, em caso de agressão da China, ia perder a sua autonomia do ponto de vista do regime democrático que existe naquele território. Isto pode ser um apelo também à própria China, porque a China, quanto mais continuar a crescer, e como a história mostrou, a classe média, tarde ou cedo, vai começar a exigir também direitos civis e políticos, né? E tem ali em Taiwan, como também em Hong Kong, quase que duas escolas para ir experimentando, de certa forma, o tipo de democracia neoliberal, para que isso, eventualmente, com o andar do tempo, possa contribuir para uma união com Taiwan, sem ter que ir para o confronto militar, né? E daí que a China também internamente vive esse dilema de aberturas neoliberais para favorecimento, para favorecer sociedades como de Hong Kong ou de Taiwan, ou se continuar no sistema de democracia unidirecionada, do centralismo democrático, que é o apanágio dos partidos comunistas que têm raízes comunistas pelo mundo afora, né? Enfim, deverá lidar com isso para evitar uma agressão militar, porque o risco que existe é este, que em caso de agressão militar da China contra Taiwan, todo o mundo ocidental irá aprovar sanções contra a China, sanções econômicas, o que poderá complicar a sua situação econômica, porque os seus principais parceiros são eles, são os países da União Europeia, são os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em caso de agressão da China contra Taiwan, haverá seguramente sanções econômicas, quer diretas, de quer alguma indiretas. forma, poderemos assistir o que aconteceu ou o que está a acontecer com a Rússia, em caso de ataque? Naturalmente. Sim, porque o guião é este, né? O guião é este. Quando o presidente Trump diz, olha, vamos impor sanções, está a fazer recurso ao poder financeiro que eles estabeleceram no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação de instituições financeiras multilaterais, que ulteriormente foram reforçadas com o sistema de pagamento SWIFT, que controla o pagamento internacional com o uso de dólares ou de euros, né? Daí que toda a relação comercial feita por euro ou feita em euros ou em dólares
passa pelo controle ou do Washington ou de Bruxelas. E a China, tendo relações comerciais com vários países do mundo nessas duas moedas, se as torneiras ficam fechadas, não há passagem dessas divisas para a China, como acontece, obviamente, como também disseste, em relação à Rússia. Então, o poder do mundo ocidental está nas divisas e no sistema SWIFT, que permite a transação comercial. E os países sul global não têm ainda isto, né? Não se conhece uma moeda dos países híbridos, né? Que possa contrabalançar ou competir com o dólar ou com o euro, né? Com o dólar, Então, exato. acho que mantendo relações comerciais com o mundo ocidental, em caso de agressão, tem sanções. Mas também tem relações com outros países do mundo que usam dólar e euros, fechando, estando sob sanções, indiretamente também países como, vamos dizer, em relações comerciais com a China, também se poderiam ver afetados, né? Como o caso concreto agora, para concluir, em relação ao Irão, o presidente Trump já anunciado que hoje vai impor tarifas aos países que negociam hoje as relações comerciais com o Irão. Essas são tarifas secundárias, são sanções secundárias, não são diretas, são secundárias. É como diz bem, vamos afetar as principais fontes de arrecadação de receitas do Irão, já que Irão não, quer dizer, o Ocidente sancionou como encontrou alternativa, então vai se afetar também as alternativas da relação comercial que garantem as rendas ao Irão. Né? Então, é o dólar, é o euro, é o sistema SWIFT que funciona. Este é o poder. Né? Então, a China é cauta em relação a isso. O ideal, né, era que a reunificação China-Taiwan fosse pacífica, fosse por meio negocial. E há um elemento fundamental para concluir em Taiwan, por jogar esse papel ao nível interno, que é o Partido Kuomintang. O mesmo que no passado se participou da guerra civil como o Partido Comunista Chinês de Mao Zedong, hoje parece que este partido tende a ter uma posição mais mediana, mais moderada do que, enfim, a do partido liberal, que está no poder, que é mais radical, quer manter, quer inclusive, até muitas vezes, proclamar a independência de Taiwan. Então, olhando para fatores históricos, fatores identitários, fatores ideológicos, fatores tecnológicos, todos esses elementos que unem os dois lados da face de Taiwan, é possível que haja essa unificação de forma pacífica entre China continental e Taiwan, mas isso deve levar algum tempo, né? Por exemplo, se pode começar a trabalhar, quer dizer, aqui vamos fazer uma espécie de consultoria, não é nosso trabalho aqui, né? Mas penso que é possível que haja unificação, China e Taiwan tenham que usar o recurso átomo. E se isso acontecer, todo mundo sairia a ganhar, porque não afetaria a estabilidade do sistema internacional. Muito